Olá, tudo bem? Hoje eu vou te apresentar uma ótima opção de consumir tofu fermentando-a no miso. Os principais ingredientes desta receita são dois: o tofu, que é o queijo de soja, e o miso, que é a pasta de soja fermentada. Meu nome é Kayoko Takeda e neste canal eu falo sobre saúde e alimentação saudável. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E antes de iniciar o assunto, eu gostaria de te pedir que você curta o vídeo tocando na figura do positivo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos e receitas toda semana para você. Hoje vamos fazer esta delícia que é o tofu fermentado no miso. A melhor forma de consumir soja é fermentando-a. A soja é sem dúvida a melhor fonte de proteína vegetal. A melhor forma de consumir soja é fermentando-a na forma de natto, tempeh, miso. E a forma coagulada em forma de queijo, o tofu, também é aceitável. Mas se pudermos fermentar o tofu, aí fica ótimo. Em vários livros que estudo e acompanho também o trabalho da doutora Denise Madi Carreiro, ela ensina que a soja é melhor fermentada. Ao fermentarmos algum vegetal, atenuamos os efeitos antinutrientes e certos pesticidas, preservamos as vitaminas que existem e acrescentamos outras vitaminas, como a vitamina K2 e as vitaminas do grupo B. Quando fermentamos o tofu no miso, além dos benefícios da fermentação, de tornar os minerais, as vitaminas, enfim, todos os nutrientes mais facilmente absorvíveis para o nosso organismo, ainda trazemos um sabor muito bom para o tofu. Vamos precisar dos seguintes ingredientes: um tofu de mais ou menos 500 gramas, 200 gramas de miso, gengibre ralado fresco ou gengibre em pó, pode ser, sake licoroso mirim ou o caldo de um fermentado. Modo de preparar: se comprar um tofu de consistência média ou normal, é preciso prensar, envolto em um pano de prato limpo, entre duas tábuas de corte, com um peso sobre a tábua de mais ou menos 1 kg por 1 hora ou 2, para desidratar um pouco e ficar mais firme. Cortar as gases pela metade. Cortar o tofu em retângulos de cerca de 3 cm por 2 cm. Misturar o miso com gengibre e um pouco de líquido que pode ser o mirim ou a salmoura de um picles, para dar mais consistência macia. Segure a gaze na sua mão, pegue o tofu e coloque sobre a gaze e em seguida pegar o miso com a colher e passar sobre o tofu em todos os lados e embrulhar a gaze. Colocar no fundo de um vidro de conserva e colocar os demais bem justapostos, deixando menos espaço livre entre eles. Por último, colocar um peso. Fechar a boca do vidro com a própria tampa e levar para a geladeira, onde fermentará bem devagar e tomará o sabor do miso aos poucos. Vá experimentando com 1 semana, com 2 semanas e até chegar ao sabor que te agrade. Parece ser muito fácil, não é? Já já eu vou preparar na prática. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde, junte-se aos meus mais de 2.500 alunos e entre no curso online Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos. Nele eu vou te ensinar não apenas receitas, mas também vou lhe dar muita informação embasada na ciência para você inserir os probióticos com segurança à sua alimentação. Para acessá-lo por um valor super acessível, toque no link que está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário abaixo. Vamos para a receita na prática. Aqui eu quero mostrar que tenho 200 gramas de miso. Ele já está fazendo peso aqui em cima do meu tofu. O meu tofu não era tão macio, né? Ele tem certa firmeza, então basta pôr um peso assim leve. Aqui um pano de prato limpo, o pano ficou bem molhado.
Eu também vou usar, aqui é o gengibre em pó, tem uma colher de chá, um pouco de pimenta. A pimenta você pode colocar o quanto você gosta, né? E aqui eu tenho um fermentado, isso daqui é de broto de bambu. Eu tenho bastante caldo aqui. Eu vou aproveitar o caldo, a salmoura desse fermentado e vou colocar nesse miso para ficar um pouco mais macio. Vai ser muito pouco, vamos pegar aqui com essa colher de sobremesa. Vou pôr mais um pouco. Para ter uma ideia melhor, eu vou mostrar o que eu tenho pronto aqui. Aqui o miso tá aqui, tá vendo? Posso tirar ou não para comer. A textura dela ela fica mais cremosa do que ela realmente é no início. Como ele tá bem firme, eu vou ensinar assim, embrulhando na gaze, mas se você mais tarde preferir fazer sem colocar a gaze, pode ser também. Depende do tofu que você vai usar. Eu vou usar uma gaze com pressa não aderente. É uma gaze que não gruda na pele da gente. Ele não é aquela textura mais trançada maior, entendeu? Aqui eu cortei na metade, para aproveitar melhor aqui. Então agora eu coloco aqui a gaze na minha mão. Eu aperfeiçoei a técnica aqui, olha. Aqui a gente usa bastante miso, porque depois a gente vai comer com o próprio miso. Eu já ensinei vocês a fazerem tofu. Eu tenho um vídeo no YouTube como fazer tofu. Agora eu tenho um curso de como fazer miso também. Esse é um miso caseiro que eu fiz e você pode aprender a fazer também. Vou colocando aqui e vou apertando também. Bem apertadinho. Mas também aqui eu posso colocar essa salmoura. Eu posso colocar um pouco mais aqui em cima também, tá? Dá mais sabor. Mas pode ficar salgado. Melhor não. E aqui vou colocar um peso. Esse peso, eu vou aumentar essa água para ficar mais pesado um pouco e espalhar toda a superfície. Tira todo o ar e vamos dar um nó. Isso. Aí ele vai ocupar toda a parte aqui superior, certo? Menos ar possível aqui dentro. Aqui, então, depois eu vou fechar com o fecho dele mesmo, bem fechado, e vou levar à geladeira. Eu vou deixar um mês lá, depois eu vou provar. Tem pessoas que gostam de tofu mais novo, mas eu vou querer ela bem fermentada, bem saborizada. Então já posso deixar de cara um mês, tá bem? Para ser servido, é só retirar a gaze e comer com o miso também. Mas se preferir, pode tirar o miso, porque o sabor já estará no tofu. Pode ser amassado e servir como um patê, adicionando outros ingredientes, como cebolinha, gergelim torrado, nori picadinho. Pode ser cortado em cubos para guarnição de saladas, ou colocar este tofu em um refogado de legumes com sabor mais intenso, fica muito bom.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários abaixo o que achou, pois a sua opinião é muito importante para eu continuar criando vídeos. Me diga também quais outras receitas da culinária japonesa você quer ver eu fazendo aqui no YouTube, ok? E se você não quiser perder nenhum deles, toque no botão inscreva-se e no sininho ao lado dele. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar algo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.